Grande parte das pessoas em todo o mundo estão confinadas em suas casas. A maior praga do século que assola a humanidade deixou toda a população em alerta e muito assustada. O que nós podemos aprender com tudo isso que está acontecendo? Aqui encontramos algo que muitos precisam: o desejo de se fazer o que for preciso para desenvolver uma intimidade com Deus. Faça com que essa quarentena te leve a uma intimidade com Deus. Ser íntimo de Deus é algo que todos devemos buscar, não é somente para certas pessoas ou grupos. Deus ama a todos e deseja um relacionamento íntimo com todos. O salmista já disse lá no capítulo 73, no versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Se seguirmos as instruções bíblicas, meditarmos nelas dia e noite, certamente seremos filhos íntimos do Pai. Neste vídeo vou te mostrar 5 passos para que nessa quarentena você crie uma intimidade com Deus. O primeiro passo para ter intimidade com Deus é conhecendo sua palavra. Com que frequência você lê a palavra de Deus? Ninguém tem intimidade com quem não conhece, e ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Devemos fazer como o salmista nos diz lá no capítulo 119, no versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Um dos principais propósitos da Bíblia é transformar a nossa vida, se não o maior. Podemos perceber na carta aos Hebreus no capítulo 4, no versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando conhecemos a Bíblia, vamos conhecendo a Deus. Com isso gera-se intimidade, adquirimos confiança e sabemos esperar em Deus mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Pela Bíblia, nós conhecemos quem é Deus. Passe esse período lendo a palavra de Deus. O segundo passo para ter intimidade com Deus é com oração e jejum. Quantas vezes ao dia você fala com Deus através de oração? Jesus sabia que seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração se não entendesse primeiramente os princípios da oração. É exatamente por isso que ele nos deixou o seu modelo de oração. Não nos deu uma reza, um rito, deu-nos um padrão de oração, e os discípulos aprenderam perfeitamente. O objetivo da oração nunca deve ter como foco ser o centro das multidões, e sim a aprovação do Senhor. Como Jesus disse lá em Mateus no capítulo 6, no versículo 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vem no secreto o recompensará. Jesus retirava-se para orar. Diferentemente dos líderes religiosos da época, Jesus não orava para ser visto pelos homens. Orava porque valorizava a intimidade com seu Pai. Busque nesse período de quarentena orar mais a Deus. Falar com Deus nunca é bastante. Busque cada vez mais ser íntimo dele. O jejum também traz proximidade, intimidade com o Senhor, pois deixamos nossa própria vontade para ouvirmos sua voz. Ao olharmos para estes exemplos abaixo, todos eles têm algo em comum. Buscaram mais do Senhor, ficaram mais sensíveis ao falar de Deus, sendo assim mais íntimos do Senhor. Moisés, que jejuou 40 dias, Esdras 3 dias, Elias 40 dias, Daniel 21 dias, Paulo 3 dias e Jesus 40 dias. Aproveite este tempo em casa para fazer um jejum, para você ter mais intimidade com Deus. O terceiro passo para ter uma intimidade com Deus é ser obediente a Ele. A obediência ao Senhor foi sempre visível na vida de Jesus. Disse Jesus lá em João no capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em outra passagem bíblica, Jesus declarou lá em João no capítulo 6, no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Obediência é um posicionamento feito com disciplina e compromisso.
podemos observar quando o rei Saul desobedeceu a Deus, ele recebeu a sua advertência. Percebemos que, pelo fato de não ter obedecido, Saul foi rejeitado como rei de Israel e as coisas começaram a ir mal para ele. Saul desperdiçou a chance de ser obediente, ser abençoado e ser íntimo do Senhor. Temos muito a ganhar em sermos obedientes ao Senhor. O próprio Filho foi obediente até a morte. Quanto mais somos obedientes, somos mais íntimos, e quanto mais íntimos de Deus, mais desejamos fazer sua vontade. O quarto passo para ter intimidade com Deus é viver em comunidade. Quando experimentamos a intimidade com Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com os outros, inclusive com os irmãos da mesma fé. Jesus é um ser relacional. É por isso que quanto mais for a nossa intimidade com Ele, iremos ser mais próximos e intencionais com relação às pessoas. Aí está a importância da convivência em comunidade. Um outro exemplo bíblico que podemos entender está em 1 João capítulo 4, no versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O apóstolo Paulo continua com mais uma instrução, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Jesus deixa-nos esta orientação clara que todos sejamos um no Senhor. Mesma unidade, mesmo compromisso, mesma vida, mesma intimidade, uma vida em comunidade. Está lá em João capítulo 17, no versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O quinto passo para ter intimidade com Deus é ter um coração grato. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser, apenas quando comemoramos a passagem do ano novo. Não é somente por um emprego novo, uma casa nova, um carro novo. Podemos observar o que Paulo diz sobre a situação do homem, sua falta de reconhecer Deus, ser agradecido, lá em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Na sua carta aos Romanos, do capítulo 1, versículo 21, Paulo diz, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificamos como Deus. Neles renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. Em Salmos, no capítulo 95, versículo 10, percebemos o coração ingrato de um povo. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Ter um coração grato muda tudo em nossa vida. Saber reconhecer que Deus tem dado a oportunidade de desfrutar da vida. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Por isso, que a gratidão e o louvor caminham juntas, pois quando louvamos ao Senhor, demonstramos nossa gratidão e reconhecemos a sua bondade. Sejamos gratos sempre, independentemente das circunstâncias, pois Ele sempre tem o melhor para nós. Ter um coração grato gera intimidade com o Senhor. Leia mais a palavra, ore mais, jejue com frequência, obedeça a Deus, fale com os outros sobre Jesus e seja grato a Deus por tudo e não somente pelas bênçãos. Dessa maneira você vai desenvolver uma vida íntima com Deus. Compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam criar um relacionamento com Deus. Leia mais a palavra, ore e adore a esse Deus maravilhoso. Fique com Jesus e amém.